Vamos esperar vocês chegarem para nós começarmos a nossa live esta noite. Maria Helena Norbiato. De onde você é, Maria Helena? Paz. De onde você é? Prudentuba? Ah, não, você é de São Sebastião, né? Você não é de Caraguá, né? Graça e paz! Tudo bem com vocês? Nossa! Gastando no hebraico, hein, Nilton? Que chiqueza, hein? Meu Deus! Shalom! Shalom Adonai! Shalom Lahema, paz e prosperidade! É, meu amigo, tá gastando, hein? Amigos do meu coração, diga a cidade de onde você é, por favor. Escreva aí de que cidade você é. Maria Helena de Caraguá. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Aproveita que você está assistindo essa live, já faz assim, ó, já compartilha. Já compartilha a live. Já bota para compartilhar logo agora. Tá bom? Vanessa, Taubaté. Ó, aproveita que você dá a live. Vai por mim. Já coloque para compartilhar essa live. Você consegue já compartilhar a live? Hoje vai ser rápido a live. Então depois, queria compartilhar. Já compartilha agora. Coloca a sua cidade aí, por favor. Compartilha a live. Goiânia, Goiânia. O Helenilton já compartilhou. Eu vejo aqui quem compartilha. Adriana Valente de São Paulo, Solange Fleming, boa noite, Solange. Você é de onde, Solange? Eu sei que você é de Guaratinguetá, mas eu quero que você escreva de onde você é aí. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá chegando gente. Deixa eu esperar mais um pouquinho para chegar mais um povo. E aí você já compartilha a live. Ok? Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, graça e paz. Bem-vindos aos que chegaram depois da saudação. Bem-vindos que estão chegando agora. Igual irmão, meu amigo Levi Assis de Rondon do Pará. Hoje eu assisti a live do pastor Ridanaldo, né? Live chique que ele tá fazendo. Ele, a esposa, cantando. Nem sabia que ele tocava violão. Um homem muito chique, né, gente? Tirar o chapéu ao pastor Ridanaldo. Ele é chique. Ele é muito chique, muito chique. E um grande amigo, um grande homem de Deus. A igreja de Rondon do Pará está bem servida de pastor, né? Como bem servida está a igreja de Canaã dos Carajás, porque pastoreia lá o meu pai, meu amigo, pastor Hamilton Amarante. Meu Deus, a Tatiana Carla na minha live. É muita moral, né? É muita moral. Coloca a sua cidade aí, amigão. Coloca a sua cidade aí e me diga de onde está falando, de onde você é. Mora onde? Reside onde? Hein? Coloca aí. Bem, hoje, nessa live, nós vamos falar um assunto que é tão simples, né? Talvez eu já tenha até falado isso em outras lives, em outras situações, mas talvez você não tenha assistido. Mas eu acho que é importante a gente falar. Por que eu vou tratar desse assunto hoje? Marcelo Dias Paz, tudo bem? Por que eu vou tratar desse assunto hoje? Porque segunda-feira nós vamos começar um curso teológico aqui muito forte. Curso básico de teologia muito forte. E eu quero deixar você com pelo menos um pouco de curiosidade, né? Pelo menos um pouquinho de curiosidade de participar do nosso curso teológico. Então por isso eu quero tratar desse assunto hoje, né? Que é um assunto de cunho teológico e é muito legal você entender algumas coisas que nós vamos tratar aqui. Minha amiga Simone de Pinda, Kelly, bem-vinda, bem-vinda, de São José dos Campos. Maria Guzzo Rodrigues Silva, do Tuporanga. Eu gosto do Tuporanga, hein? Gosto dessa cidade. Longe, mas pensa numa cidade boa. Tenho grandes amigos do Tuporanga. Então, eu quero que você preste atenção nessa live de hoje. E Maline, tudo bem? De Goiânia. Olha aqui, antes da live, antes de começar, o curso de teologia vai começar segunda-feira,
2 horas de aula, das 10 da noite à meia-noite. Tá todo mundo de quarentena, ninguém pode reclamar. E outra coisa, ainda que você não tivesse quarentena, quando você não era crente, você ficava no boteco, no bar, até não sei quantas horas, né? Até sabe Deus que horas você ficava lá, né? E depois que você aceitou Jesus, você chega na sua casa, fica sentado, às vezes falando mal do culto, mal do pastor, assistindo novela, para depois você ir dormir. Aí você vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Então, se ficar das 10 à meia-noite, uma vez por semana, ouvindo a palavra, não vai te matar, né? Tenho certeza absoluta que não vai te matar. Tá? Então, se você quiser fazer o curso, entre em contato comigo. Vou colocar o telefone aqui, depois eu colocar lá em cima, junto com o título da live. Tá bom? Prefixo é 12. Vocês já devem ter decorado o meu telefone. 97 4 11 8 4 9 8. Tá aí, tudo certo. Glória a Deus. Silsa, tudo bem por aí? Muito bem. Ó, outro aviso rapidinho é que eu quero apresentar para vocês esses 2 exemplares aqui. A Dona do Milharal e Conquiste. Inimigos podem desacreditar de você, alguns podem gritar que você não chegará, porém quero lhe dizer que, como Davi, seja surdo, não ouça quem te desencoraja e parta. Davi partiu, manteve o foco, criou estratégia, porque não há nada que desmotive um conquistador. Se prepare, suas conquistas mudarão o nível dos seus relacionamentos. Leia, parta, mantenha o foco e viva a sua conquista. Tá aqui, ó. Conquistei. Tá? É o livro. E o segundo é esse lindo, lindo, lindo. Faz 8 dias que ele tá comigo. A Dona do Milharal. Tá aqui, meu amigo pastor Júnior da Chama do Avivamento. Acabou de aparecer ali. Eu vi. Tá aqui, ó. Tá? Meu amigo Gilmar da Assembleia de Deus em Taubaté, Madureira. Ministério de Madureira em Taubaté. Bairro São Cristóvão. Ó. A Dona do Milharal e Conquiste. Os 2 exemplares por R$50. Eu te envio para onde você quiser, para qualquer canto do Brasil e do mundo, sem despesa de correio. Muito bem. Abra sua Bíblia. Maria Aparecida, minha prima, acabou de aparecer ali. Ó. Acho que ela já saiu da live. Ela não tem muita paciência para me ouvir, mas ela estava aí. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 26. Tá bom? Gênesis 1, 26. Depois, Gênesis 2 e versículo 7. Ô Luciano, te amo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Abre a Bíblia aí. 1 e 26 de Gênesis. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda besta da terra e sobre todo réptil que arrasta sobre a terra. Observe que a primeira palavra que você encontra é façamos. Essa palavra façamos é do existente, tá? É do existente. Então, no hebraico seria asa, fazer do que já existe. Hoje não é pregação, tá? É mais ou menos o estudo. Então, vou colocar aqui, ó. É asa. No hebraico. No hebraico é fazer do que já existe. Do que já. Opa. Do que já existe. Então tá aí. Asa, no hebraico, é fazer do que já existe. Então, quando Deus diz, façamos, ele está falando do existente. Façamos. O que já existe? O pó da terra. Então, ele vai pegar o pó da terra e vai fazer o boneco. Agora, preste atenção. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ok?
Vamos quebrar a cabeça, não vou dar tudo, que se eu der tudo você não vai querer fazer o curso teológico. Só vou te dar um pouquinho. Vamos quebrar a cabeça. Como que Deus pode falar que vai fazer o homem à sua imagem se Deus é espírito? Qual é a imagem que Deus tem se Deus é espírito? Ok. Espera um pouquinho só, eu vou pegar uma caneta para te explicar isso aqui. Peguei. Muito bem. Como que Deus diz? Façamos o homem à nossa imagem. Porque já havia um corpo pré-existente. Já havia um corpo pré-existente, que era o corpo de Jesus. O corpo. Do mesmo jeito que antes de fazer um prédio, faz uma maquete. Antes de fazer um carro, faz um design, o desenho, né? Que é design em inglês, faz lá o desenho, tal. E aí, a partir daquele desenho, dá vida, né? Traz a matéria e faz então o carro, e faz os prédios e tal, a partir da maquete. Então, já havia um corpo pré-existente, que era o corpo que seria gerado no ventre de Maria. O corpo, isso aqui é o corpo. Já havia um corpo pré-existente, porque ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então já havia um corpo pré-existente. Daquele corpo pré-existente que estava lá, Deus fez a imagem daquele corpo pré-existente. Tá bom? Daí, filho do rei, pai do senhor, Cris Vieira. Daquele corpo que estava lá, daquele protótipo que estava lá, Deus fez o corpo do homem. Pegou barro e fez o corpo. Ok? Ok? Então, o corpo. Agora, o que é semelhança? Semelhança não é aquilo que se assemelha, não é nesse sentido. Quando diz Deus, façamos o homem a nossa imagem, daquilo que já existe, e a nossa semelhança, quando ele fala semelhança, esse texto semelhança no texto quer dizer, façamos o homem com a nossa imagem, e que ele funcione como nós. Meu cachorro só resolve latir quando eu estou fazendo live. E que ele funcione como nós funcionamos. Como é que Deus funciona? Deus não funciona pelo que ele vê. Deus funciona pelo que ele fala. Quando Deus fala, logo aquilo que ele falou passa a existir. Vou repetir. Deus não funciona pelo que ele vê. Deus funciona pelo que ele fala. Então, quando Deus fala, o que ele quer que aconteça passa a existir. Você já leu em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto final. A terra era sem forma, vazia, em trevas e em abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tinha trevas. Então Deus olhou e Deus não disse, que trevas. Deus não olhou e disse, que escuridão, minha amiga Silvanilda. Que escuridão, minha amiga Genice. O que ele disse? Haja luz. O que Deus queria que acontecesse, ele falou. É por isso que Davi disse, cri, por isso falei. Você nunca conseguirá viver algo extraordinário de Deus na sua vida enquanto você não funcionar como Deus funciona. É por isso que nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados pela fé. 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo disse, nós não somos guiados por vista, Daniele, nós somos guiados por fé. Então o que te move não pode ser o que você vê, o que te move é o que você fala. Quando você fala, aquilo que você fala, logo passa a existir. Eu também vi a Kel passar por ali. Ela está por aí, ela está entre nós. Então, quando você fala, aquilo que você fala, logo se manifesta. Então, quando diz que nós somos a semelhança, o que está querendo dizer? Que você tem que funcionar como Deus funciona. Como Deus funciona, não pelo que ele vê. Deus funciona pelo que ele fala. Quando Deus fala, logo acontece. É por isso que o salmista diz em um dos salmos, acho que no Salmo de número 29, que a voz do Senhor faz a cerva parir, a voz do Senhor despedaça labaredas de fogo, despede labaredas de fogo, a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Em um outro salmo, diz que a palavra do Senhor corre velozmente. Enquanto você está sentado aí na sua sala, no seu quarto, ouvindo a palavra do Senhor, você não tem ideia do efeito que ela está fazendo na sua casa, na sua família, operando aonde ela precisa atuar. Ok? Explicada essa parte, vamos continuar. Então eu disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ok? Então, fazer é o verbo, é o hebraico asa, ou seja, criado que já existe. Há um outro verbo, e nós vamos ver isso no capítulo 2, estou irritado com esse cachorro já. Capítulo 2, diz assim, e formou o Senhor. Olha que diferente.
Primeiro ele cria, depois ele dá forma. Ele criou e fez. Ó. Então, bara, criar do inexistente. Fazer é do existente. Então bara é o inexistente. Quando ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, é algo inexistente. Então é bara. Vou escrever para você aqui. Hebraico. Bara. Bara é fazer, trazer do inexistente. Ou eu vou colocar só inexistente e depois você entende. Inexistente. Tá aí, inexistente, ok? E aí Deus fez o homem. Observe ainda, nesse capítulo que nós lemos, capítulo 1, versículo 26, olha o que está escrito. Esse cachorro me irrita, irmão, vocês não sabem quanto. Olha o que diz. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, segundo a nossa semelhança, que domine. Ó, qual foi a primeira coisa para que o homem foi formado? Para quê? O homem foi formado para dominar. O texto diz então, domine. Domine o quê? O homem foi chamado, foi criado para dominar o quê? Foi criado para dominar os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a besta da terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então, a respeito da reprodução, ele cria macho e fêmea, e aí o homem tem que dominar todas as coisas. Ó, vou repetir, o que o homem domina? Segundo a sua semelhança, o que ele domina? Os peixes. O que ele domina? Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, toda a besta da terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Você leu aqui no texto, você leu aqui que é para o homem dominar outro homem? Não. Você leu aqui que um homem tem que dominar outro homem? Não, porque isso não está escrito na Bíblia. Então, homem nenhum domina outro homem, porque você não foi chamado para ser dominado por outro homem, e nem foi chamado para dominar alguém. Se a liderança que você serve, ela é uma liderança que te domina, isso não é liderança, porque verdadeiros líderes, eles não dominam, eles inspiram. Você faz não porque é dominado, você faz porque você é inspirado. Por que os discípulos seguiam Jesus? Porque eles eram obrigados a seguir Jesus. Claro que não. Eles seguiam Jesus por livre e espontânea inspiração. No entanto que um dia Jesus pregou um sermão mais sério, mais duro, e Pedro cogitou falar alguma coisa e questionar e dizer, o senhor não acha que está pegando muito pesado com essas mensagens? Hoje foi demais. Jesus disse, amigão, tá tranquilo. Se quiser ir embora com a multidão, vai embora. Ele disse, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ok? Então, líderes verdadeiros não eles inspiram. Líderes verdadeiros, eles não dominam pessoas, porque nós não fomos chamados para dominar pessoas. Líderes verdadeiros trabalham como se estivessem se despedindo. Por quê? Porque líderes verdadeiros não são permanentes nas suas funções. Líderes verdadeiros preparam pessoas para substituí-los. É por isso que durante toda a vida de Jesus, os 3 anos e meio do ministério de Jesus, o que ele mais disse? Eu estou indo embora, eu estou indo embora, eu estou indo embora. Se você é um líder de uma igreja e você sair dessa igreja, essa igreja fechar, os irmãos forem embora, você fracassou na sua liderança. Porque a sua liderança não consiste em sair e acabar. A sua liderança consiste em sair e as pessoas permanecerem. Elas não vão atrás de você, mas elas permanecem por causa de você, por causa do que você ensinou a elas. Mas hoje não é sobre liderança que nós vamos falar. Deus cria o homem, todas essas coisas, você sabe muito bem. Deus cria, escute uma coisa. Deus cria homem e mulher, todos, ambos, no mesmo dia. Deus não criou o homem e aí foi dar descansar. Aí depois Deus fez a mulher. Não, ele criou ambos no mesmo dia. Porém, ele deu forma à mulher depois de ter criado o homem. Ele cria o homem, você vai ler o capítulo 2, o versículo 8 do livro do Gênesis, e você vai ver que depois que Deus cria o homem, ele planta um jardim no Éden, no lado oriental, e coloca o homem que foi criado fora, ele coloca o homem dentro. Ele tira o homem de fora, onde foi criado, e coloca o homem dentro do jardim. Eu estou tentando dizer para você que Deus está criando algum projeto, estou parafraseando, claro, Deus está criando algum projeto para te colocar dentro desse projeto. Então, eu estou tentando dizer para você que você vai prosperar dentro de um projeto que Deus criou para que o nome dele na sua vida seja glorificado.
Então Deus cria, muito bem, planta um jardim, coloca o homem, e o Senhor fez brotar toda a erva, toda agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus faz isso, Deus vai declarar algumas coisas ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer, exceto a árvore que está no meio do jardim. O homem tem um sono profundo, você sabe. E da sua costela Deus tira a mulher. Deus faz a mulher, forma a mulher. Então ele dá forma à mulher. A mulher existia. Do mesmo jeito que a igreja já existia. Só que a igreja só recebeu forma após a morte do último Adão. Sim, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 que Cristo é o último Adão. E é aí que nós vamos começar a pegar a nossa conversa. Preste atenção. Você sabe da história, a igreja é formada a partir da morte. Como o lado de Jesus é furado na cruz por uma lança e sai água e sangue, ali está a vida da igreja. Sangue, vida espiritual. Água, vida espiritual. Sangue, vida física. Então ali a igreja é formada. Ali a igreja recebe vida e recebe a sua identidade. Ok? Muito bem. Você sabe muito bem da queda de Adão. Deus... só para desmistificar alguma coisa pregada por aí afora de forma equivocada. Deus descia no jardim para conversar com Adão, sentava e Deus ficava batendo papo com Adão. Só que não, Deus nunca desceu no jardim, Deus nunca conversou com Adão no jardim. Ah, pastor, está na Bíblia. Não está na Bíblia. Adão estava em uma posição assim, ó. Adão estava na mesma posição que Deus. Na essência, só não estava na autoridade. Na autoridade, Deus estava acima de Adão. Mas na essência, Adão estava como Deus, no mesmo patamar, Graziela Portes, no mesmo patamar. De essência, também Adão estava no mesmo patamar. Deus nunca desceu para falar com Adão. Adão, até então, até pecar, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Não? E como é que Deus falava com Adão? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava conectado ao Espírito de Adão. De forma que Deus falava com Adão, Deus falava no Espírito de Adão, e Adão logo entendia o que Deus estava falando. Por exemplo... eu estou aqui com o meu iPad dentro da minha casa, graças a Deus, e eu tenho Wi-Fi. Então daqui, sentado do jeito que eu estou, eu consigo falar com as pessoas, graças a Deus. Mas se eu sair daqui e eu não tiver Wi-Fi, a conexão acaba. Quem mandar mensagem para mim não vai conseguir responder. E ao abrir o WhatsApp, logo verá que eu não estou online, eu estou offline. A mensagem chega, mas não é respondida. Quando Adão pecou, Deus falou com Adão, mas o espírito de Adão estava desconectado do espírito de Deus. Logo, quando estava desconectado, ele estava sem internet, vou usar esse tempo sem entender. Ele estava sem internet, desconectado, fora da cobertura, o que acontece? Então Deus fala, mas ele não responde. Quando você quer falar comigo pelo Wi-Fi, manda mensagem pelo WhatsApp, eu não te respondo, eu estou mandando mensagem para a Kelly não está me respondendo. Ah, então eu faço o quê? Eu vou ligar para a Kelly, do telefone normal, do telefone móvel, eu vou ligar para ela. Pai do Senhor, Patrícia Sapiranga, não é Patrícia Sapiranga, é Patrícia Moura de Sapiranga. Eu vou ligar para a Kelly do telefone comum, ou do meu celular, e ela vai atender. Quando Deus quer falar com Adão, e Adão não responde, há uma dificuldade, porque a conexão foi roubada, a conexão foi perdida, não tinha mais conexão. Então, o que Deus faz? Eu vou ler para você, e aí você pode me acompanhar, Gênesis capítulo de número 3, e a partir do versículo de número 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Eles sempre tiveram nus. O que os diferenciava é que eles estavam debaixo de uma cobertura de Deus. Eles estavam num jardim que Deus plantou. O jardim não é jardim como você imagina. O jardim no Éden era a cobertura de Deus que estava sobre ele. Quando eles pecaram, a cobertura de Deus saiu. A cobertura de Deus se distanciou. A cobertura de Deus foi tirada. Meus amigos de Camboriú, Santa Catarina, Querem dos Santos.
E aí eles viram que estavam nus, porque todo mundo que peca se vê nu. Todo mundo que peca se despe da glória, se despe da autoridade, se despe da cobertura espiritual. Então eles viram que estavam nus. E aí, olha para você ver como Deus nunca passou no jardim. E ouviram a voz... Ah não, calma aí. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aventais, Kelly dos Santos, Deus abençoe. Você já viu que pessoas que pecam, eles tentam cobrir o pecado deles com alguma coisa? Alex Marques, Pai do Senhor, de onde você é, velho? Diga aí pra mim, meu amigo, tô lembrado. Eles tentam cobrir o pecado de alguma maneira. Ah, pequei por causa do irmão, pequei por causa do fulano. Eles sempre estão cobrindo o pecado com alguma coisa. Eles não confessam, eles não são alcançados pela misericórdia. Tá? Então eles cozeram panos. Algumas igrejas que já estão perdendo a glória de Deus, que Deus já não está mais lá, meu amigo Helenilton, precisa criar alguma coisa para ver se atrai a glória. Como eles não conseguem atrair a glória, eles estão se cobrindo com pano, eles estão se cobrindo com figueiras, eles estão fazendo balada gospel, estão fazendo noite do amor, noite da paixão gospel, noite de não sei o que, e noite de não sei o que, porque a glória já se foi há muito tempo. Eles estão descobertos, então precisa arrumar uma folha de figueira para se cobrir. Então aprenda uma lição agora para você entender por que Jesus amaldiçoou a figueira. Aquilo é muito mais sentido espiritual do que sentido literal. Quando ele vê aquela figueira, ele vai buscar fruto. A Bíblia diz que ele só viu folhas na figueira. Pega essa revelação que eu vou falar uma vez só. Ele só viu folhas na figueira. E ele lembrou que aquelas folhas de figueira, Alex Marques, meu amigo, aquelas daqui de São José, aquelas folhas de figueira, foram também folhas de figueira que Adão e Eva usou para se cobrir. Ele era o último Adão. Espiritualmente, ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou. Se você nunca mais era fruto e a figueira secou. O que ele está dizendo no mundo espiritual? Ei, eu sou o último Adão e eu vim para restaurar a glória que foi roubada. Eu vim para trazer a glória que foi tirada. Então, quando ele amaldiçoa a figueira, ele está dando um recado do mundo espiritual. Ninguém mais vai precisar se cobrir de figueira, porque quando o homem pecar, eu tenho o meu sangue que perdoa o pecado, eu tenho o meu sangue que tira o pecado do mundo. Quando o homem pecar, ele não vai precisar cobrir-se de figueira, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ok? Meus irmãos lá de São Miguel, Casa da Rocha, Ed Carlos Paulino e Sil Souza, ouvindo, isso é bom. Pegou? Então, quando ele dá uma palavra de maldição à figueira, espiritualmente ele está dizendo, homem nenhum mais vai precisar se vestir de figueira se me reconhecer. É por isso que a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é uma indulgência dada pelo Papa Francisco que vai perdoar quem está morrendo de coronavírus, porque ele não tem sangue suficiente para perdoar pecado de ninguém. Ninguém pode perdoar pecados a não ser quem morreu pelo pecador e foi Jesus. E aí o Papa não dá indulgência para ninguém, não perdoa pecado, ninguém perdoa pecado é Jesus. Está resolvida a conversa. Volte agora para o texto com muita calma, que você precisa entender isso aqui para a gente terminar essa live. Meus irmãos lá de Aracaju, gente, elas estão ficando muito chique. Presta atenção. Presta atenção. Então agora ele se cobre. Deus não consegue conectar-se com Adão. Então o que Deus faz? Deus então precisa falar com Adão de maneira audível. Pega isso aqui. De maneira audível para que o homem entenda. Então segura. Theo Wolff veio através do Theo. Que honra, o Theo é a melhor voz do Rio Grande do Sul. Então, olha isso aqui, olha o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava, 2 e 8, 3 e 8 de Gênesis, que passeava no jardim pela viração do dia. Você viu que não era Deus que andava no jardim? Você pegou que Deus nunca passeou? Aqui no caso, o que Deus fez? A voz de Deus saiu. Adão, onde estás? Sabe o que Deus está dizendo para Adão? Adão, aonde você se perdeu dentro de você, que eu não consigo me conectar com você. A maioria das pessoas que perdem a conexão com Deus, eles se perderam dentro de si. Eles se perderam dentro de si.
e eles não conseguem mais conectar-se com Deus. Então Deus diz, aonde você se perdeu dentro de você, que eu não consigo me conectar com você. Olha o que diz, Adão. E chamou o Senhor Deus, Adão disse, onde estás? Observe que a voz de Deus passeia pelo jardim. É como se Deus falasse e ficasse aquele eco, Adão, onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? A voz do Senhor passeou. Do que Adão teve medo? Ele teve medo porque ele pecou. Não, você precisa ler o texto. Olha o que diz. E chamou o Senhor Deus, Adão, e disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Do que ele teve medo? Porque ele pecou. Não, ele teve medo da voz do Senhor. Por quê? Porque ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor de forma audível. Uma coisa é você escrever uma mensagem para alguém no WhatsApp. Outra coisa é você mandar um áudio. Você está assim, nossa, que voz, meu Deus. A pessoa ouviu a sua voz. Então, ele falava com Deus. Deus falava conectado ao Espírito dele. Então, Deus falava com o Espírito dele. Quando ele pecou, Deus não falou mais com o espírito dele, porque a conexão estragou, a conexão acabou. Então, Deus nunca, pelo amor de Deus, se você ouvir um pregador falando que Deus passeava no jardim, descia na praça para conversar, esse pregador deve assistir muita Praça é Nossa, confundir Deus com Carlos Alberto. Deus nunca desceu no jardim. Ana Paula Seifer Ramírez, Miriam Farias, tremendo isso, também acho. Entendeu? A voz de Deus passeou. Como ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele ficou com medo. Pastor, mas você acha que é para ter medo da voz de Deus? Não, imagina. Não precisa. Uma voz que faz a cerda parir, uma voz que despede labaredas de fogo, uma voz que despedaça o céu do livro. Você sabe o que é a voz de Deus? Salmo 46, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Você acha que é para ter medo ou não? De uma voz dessa? Você acha que é para ter medo ou não? Isaías disse que, João disse que a voz dele é como a voz como o som de muitas águas. Você já viu o mar? O camarada nunca tinha ouvido uma voz, a não ser a da Eva. Quando ele ouviu a voz dele, disse, eu estou com medo, me escondi. E Deus disse, você comeu do fruto, toda aquela trajetória, você sabe. E dali em diante, o que Adão perdeu? Entre as muitas coisas que Adão perdeu por causa do pecado, uma das coisas que Adão perdeu foi o domínio da terra. Ele não tem mais o domínio da terra. Porque uma vez que ele foi vencido, aquele por quem você é vencido, você passa a ser servo. E ele passa a ser seu senhor. Então, Satanás, que venceu, agora é senhor da terra. Ele domina a terra. O mundo jaz do maligno. Ele ainda tem, pastor, hoje ele não domina, mas sim, senhor, ele ainda domina a terra, Ana Cláudia. Ele ainda domina a terra. Preste atenção. O homem agora é expulso do jardim. É expulso do jardim. Agora, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e a primeira coisa que nós vamos desmistificar aqui. Primeiro, todas as pessoas que nasceram depois de Adão. Obrigado, João Carlos. Todas as pessoas, escute, todas as pessoas que nasceram depois de Adão, após a queda, não são imagens e semelhança de Deus. São imagens e semelhança de Adão. Ponto. Pastor, eu discordo. Discorde da Bíblia, meu irmão. Discorda aqui, ó, da Bíblia. Quando Adão peca, ele perde o domínio da terra. Adão tem nele algo muito extraordinário. O que Adão tem? Adão tem o poder de gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Então quem nasce depois de Adão, nasce com a imagem caída e falida. O que o salmista disse? Eis que a iniquidade foi formada e em pecado concebeu minha mãe. Imagem destruída, imagem falida, imagem acabada. Outros têm outra interpretação para esse texto, falando que Davi falou isso porque ele era filho bastardo. Eu não creio, não quero nem entrar no meio da questão. Quando Davi fala isso, ele fala do pecado original. Então, agora todo mundo que Adão gerar, vai nascer a sua imagem e a sua semelhança. Olha o que Deus diz para ele. Você lembra que Deus diz para ele? Domine. Domine. Eu estou te colocando para dominar. Domine tudo. Domine as aves, domine tudo. Quando ele... Aí Deus fala mais para ele, quer ver? Deixa eu achar aqui. Quando Deus o cria. Deus disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Olha o que Deus disse. Deus abençoe, disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeite-a. E dominai. Olha aqui então, observe. Deus disse,
Olha aqui, presta atenção, você precisa entender isso aqui. É uma aula de teologia grátis. A aula boa vai ser segunda-feira, no início do curso. Olha aqui. E Deus o abençoou e disse, crescei e multiplicai. Ó, cresça, multiplique e enche a terra. Sujeite-a e domine. Presta atenção. Tem ordens aqui, ó. Cresça, multiplique, encha, sujeite e domine. São 5 ordens. 3 ordens é dado para o mundo físico. Cresça, multiplica e enche a terra. Essas 3 ordens, pega isso aqui. Essas 3 ordens é dada para o mundo físico. Adricio, Deus te abençoe. Ó, cresça, multiplique e enche a terra. Mundo físico. Sujeite e domine. Mundo espiritual. Então, espiritualmente, a terra tinha a obrigação de produzir para ele. Porque ele tinha domínio sobre a terra. E a terra o sujeitava. Quando ele pecou, ele passou a crescer, multiplicar e encher a terra. Mas dominar e sujeitar a terra, nunca mais. Me prova! Me prova as 2 coisas. Primeira coisa que eu vou te provar é que todo mundo, já explico, é que todo mundo que nasceu depois de Adão, nasceu a sua imagem e a sua semelhança. Quer que eu prove? Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Observe que ele criou no mesmo dia, homem e mulher. Só que formou o homem e não formou a mulher. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão, olha agora. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Presta atenção. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Está aqui. Está na Bíblia. Você quer discutir com quem? Comigo? É, que o senhor a teologia. Eu não estou falando de teologia, estou falando da Bíblia. Palavra de vida, igreja que eu amo, Jacareí, pastor Eduardo e a pastora Patrícia. Falando da Bíblia. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Depois da queda, tudo que ele gera a sua imagem e a sua semelhança. É, mas o Senhor falou que o homem agora não podia mais sujeitar nem dominar a terra. Só podia crescer, multiplicar e encher a terra. Eu vou te provar. Ainda em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 9. Olha quem é gerado depois dele. Se tem algum poder, algum domínio sobre a terra e pode sujeitá-la. Olha o que diz. Gênesis capítulo 9. A Kel tá por aí ainda? Gênesis capítulo 9. Abraço, Gils. Deus abençoe. Gênesis capítulo 9. Versículo 1. E abençoou Deus a Noé. Você viu que lá também ele abençoou Abraão? Abençoou Adão e diz crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. 5 ordens. 3 mundo físico, 2 mundo espiritual. As 2 do mundo espiritual ele perdeu porque pecou. Todas as vezes que você peca, você perde autoridade, você perde graça, você perde alguma coisa ligada ao mundo espiritual. Aí, olha o que ele disse, olha o que ele disse, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Tá igual o Galvão, né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele disse. Gênesis 9, 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, ó as ordens, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mas Deus não disse domine e sujeite, porque eles não tinham direito, não tinha mais autoridade moral para dominar e sujeitar a terra. Pronto. Pastor, o senhor não explicou nada. Claro, não acabou ainda. Então pegou até aqui? Todo mundo que nasce depois de Adão é a imagem e semelhança de Adão. Pastor, mas quem nasce na imagem e semelhança de Deus? Não, é a imagem e semelhança de Adão. E como que eu faço para ser mais semelhante? Nós somos o quê? Nós somos... você tá aí. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E como que nós somos imagem e semelhança de Deus? Ok. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Estamos chegando pro final. Eu vou te provar. Porque assim, eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é... Ou então você tem que falar assim, só é filho de Deus quem aceita Jesus. Porque aí passa de criatura para filho de Deus. Ô, comentáriozinho, né? Ruim, hein? Ô, comentáriozinho, hein, irmão? Olha lá você uma coisa, hein? Não tá nem marcado aqui, eu vou ter que achar o texto. Achei. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo disse algo tão interessante aí. Lucelena, oiê, você tá fazendo live, né? Eu vi. Olha, Tainara. Estava conhecendo com a Tainara quase agora. Tainara, seja bem-vinda à live. Deus abençoe muito a sua vida. Tainara é uma grande psicóloga da cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. E uma grande amiga também. Ó, abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 15. Vou esperar você achar. É muito importante que você ache esse texto. É muito importante. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de número 45, 44 e 45. 1 Coríntios capítulo 15. Abraço, Josias Mesquita. Quem mais passou por aqui que eu não vi? Jefferson Nascimento. Ô, meu sobrinho querido. Melhor barbeiro de São José dos Campos. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, 44 e 45. Semeia-se corpo... Meu cachorro voltou lá. Cala! Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e também há corpo espiritual. Ó, os olhos que você tem, a boca que você tem, os ouvidos que você tem, as mãos que você tem, tudo isso primeiro foi criado no mundo espiritual, depois no mundo físico. Porque as coisas do mundo físico são cópias das coisas do mundo espiritual. Tá certo, minha amiga Lúcia Helena, que a alma não é pequena. Aí olha o que ele diz. Assim está também o primeiro homem, Adão. Foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois espiritual. Agora eu explico para você. Olha aqui. Adão. Meu Deus, é muito forte isso aqui, irmão. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Vem comigo, vem na minha que você se cria. Adão, depois que peca, tem o poder de gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Pegou? Ok. Isso está em Adão. Todo mundo que gerar, que nasce depois de Adão, é imagem e semelhança de Adão. Ponto. Agora, o último Adão não é o segundo, porque não tem terceiro. É o primeiro Adão e o último. O último Adão é Cristo. Meu Deus, pega isso aqui. O último Adão é Cristo. Então, abra... Você não vai. Abra sua Bíblia em João, eu que sou seu fã, em João, capítulo 3, versículo 16. Ah, pastor, eu nem preciso com esse de cor. Eu sei que você sabe de cor, mas eu vou ler. Olha o que diz. Porque Deus, Márcia Gomes, tudo bem? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, grife a palavra, unigênito. Eu vou grifar aqui na minha Bíblia. Unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pegou? Então vamos lá. Deus amou o mundo que ele pegou o filho dele e deu. Era o único filho. Quantos filhos Deus tinha? Nenhum. Deus só tinha um. Um filho. Deus tinha quantos filhos? 10? Não. Ele tinha um filho. Um filho. E na verdade, esse filho que ele tinha, ninguém sabia que ele tinha, porque Colossenses 1, 26, 27 e Efésios capítulo 3, antes das 7 dispensações que nós conhecemos, há uma dispensação antes que é chamada dispensação do mistério. Essa dispensação do mistério é onde o Cristo estava oculto. Ele morava dentro do Pai e ninguém sabia que ele existia. Quando ele saía de dentro do Pai para se manifestar no Velho Testamento, ele se manifestou durante o deserto como a rocha, ele se manifestou como o anjo do Senhor e ele se revelou para os pais de Samuel como maravilhoso, mas ninguém sabia quem ele era. Achavam que ele era um anjo, mas ele era o mistério oculto de Deus. Quando você lê Isaías 6 e 8 e tem aquela pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe, rapidamente a gente acha que aquele texto está fazendo alusão a Isaías, mas não é Isaías. Essa pergunta é feita no mundo espiritual assim que Adão peca. Deus pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem que vai recuperar o homem? Quem que vai restaurar o homem? Quem que vai trazer o homem de volta? Isaías responde lá, mas há uma resposta antes da resposta de Isaías. Sabe quem responde? O Cristo. Quer que eu te prove? Eu vou te provar. Abra sua Bíblia, a gente já volta para João. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11.
a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondo, a resposta está aqui nesse texto, Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Observe que não é Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Por quê? Porque o Cristo é humano. Jesus é humano e o Cristo é divino. O Cristo é espírito. Então, todo espírito só pode habitar na terra se tiver um corpo. Se não tiver corpo, ele não pode habitar na terra. Então o Pai fez o quê? Gerou no ventre de Maria um corpo e introduziu o Cristo dentro do corpo de Jesus. Pronto. Cristo Jesus. Se você não pegou essa revelação, não posso te ajudar. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, que sendo em forma de Deus, não teve, salve Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando, olha as formas que ele toma, forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, forma de homem, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele era Deus, tornou-se servo, tornou-se homem, ele foi se rebaixando, até se tornar maldito e morrer na morte de cruz. Aí, então, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, quando Deus diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós, o Cristo se manifesta. Ele sai de dentro do Pai e acaba ali a dispensação do mistério. Porque agora não tem mais mistério. Então, aprenda, o trono que Eiléu Ben Shahar cobiçou, Lústero, querubim, o giro, cobiçou, não era o trono de Deus, era o trono do Filho de Deus, que estava vazio. E por que estava vazio? Porque ele era o mistério oculto de Deus, era como se ele fosse a carta na manga que Deus tinha. Por isso que Deus disse que da semente da mulher ia ter uma semente, e daquela semente ele mudaria toda a história. Foi por isso que Satanás passou a matar todas as pessoas. Todos os meninos que nasceram, ele matou, porque ele tinha medo que o Messias aparecesse. A palavra Messias quer dizer aquele que vem das águas. Então é por isso que ele tentou matar Moisés, porque Moisés veio das águas. E era por isso que João Batista batizava em águas. Por quê? Porque ele tinha recebido a profecia, e se você ler João, o Evangelho de João, você vai ver, ele tinha recebido a profecia que o Messias viria das águas. O Espírito de Deus não se movia nas águas, o Cristo também veio das águas. O maior libertador de Israel, que é a tipologia de Jesus, também veio das águas, que era Moisés, salvo das águas. Então João Batista batizava alguém e esperava. Não, vai embora. Batizava, vai embora. Quando ele viu o cordeiro, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio e foi batizado, a Bíblia diz que o céu abriu, o Espírito Santo em forma corpórea desceu sobre a cabeça de Jesus e todos os demônios ficaram assustados. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Que o Espírito desceu sobre ele. Eles não sabiam. Então deixe calma que eu mesmo respondo. E ali o mundo espiritual descobriu, os demônios descobriram algo que eles não sabiam. O que eles não sabiam? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Se você não pegar essa revelação, não posso te ajudar, queridão. Pega essa revelação, segura esse negócio. Então, aquele silêncio, Tia Lindalva, a senhora por aqui, que linda. Beijo no seu coração. Aquele silêncio, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Mas quem vai? Quem aqui tem condição de ir? Aí ele sai. Pastor Eduardo, o senhor tem certeza que Jesus saiu, que o Cristo, melhor dizendo, saiu de dentro de Deus? Sim. O senhor consegue provar na Bíblia? Agora, João capítulo 13. Te provo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que tinha depositado que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia. Ele morava dentro do Pai. Quando ele saía de dentro do Pai e se manifestava na terra, ele se manifestava como anjo do Senhor, ele se manifestava como a rocha. Pastor, não é, ele nunca foi rocha, não? Tá bom, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios. Você fica duvidando? Vou te mostrar. 1 Coríntios. É muita informação? Você acha que é muita informação? Também acho que é. Mas depois da live fica aí, você pode assistir de novo, gravar. Você quer ver como ele era rocha? Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 10. Olha que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você viu que tem 3 batismos aqui? Moisés, nuvem e mar. Batismo em águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O batismo em águas batiza o seu corpo. O batismo com o Espírito Santo batiza o seu espírito. E o batismo com fogo batiza a sua alma. Raramente alguém ensina sobre isso. Mas está na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Depois se lê Romanos capítulo 6. Não dá para entrar agora. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Você observa que eles só comeram da comida espiritual e beberam da bebida espiritual depois que foram batizados. Então essas igrejas que dá Santa Ceia para as pessoas sem elas serem batizadas, está errado. A Santa Ceia é para quem reconheceu Jesus no altar do holocausto, se lavou na bacia, passou na mesa e comeu dos pães e depois adorou no altar do incenso e foi cheio lá no Santíssimo. Então não pode dar Santa Ceia para quem não passou pelo batismo ainda. Quando Abraão, que ainda era Abraão, recebeu pão e vinho, ele tinha passado pelo rio Eufrates. A Bíblia diz assim, e disseram, e sobrou um, Abrão, o Eteu, o Hebreu, aquele que passou. A palavra hebreu quer dizer aquele que cruzou as águas. Depois que ele cruzou as águas, que ele recebeu pão e vinho. Ixi, de Melquisedeque. É muito assunto, né, irmão? Pra manga, muito conversa. Mas vamos pro texto. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E bebiam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Tá aí a revelação. A pedra era Cristo. Pegou a revelação? Então agora, vamos voltar para João 3. Você não pode ficar perdido. Você não pode ficar perdido, tem que vir comigo. Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o filho único dele e deu. Então Deus tinha um filho único? Tinha. Aí, você abre a Bíblia mais na frente e lê João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 a seguir. Esse aqui é um texto que tem as interpretações mais equivocadas da Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, do verbo haver de existir, muitas moradas. Primeira coisa, Jesus não foi preparar morada para ninguém. Se não fosse assim, eu não teria dito. Se ele não tivesse morada preparada, eu teria dito para vocês. Vou preparar-vos lugar. Quando Jesus disse, vou preparar-vos lugar, ele não está dizendo que esse lugar é o céu. Irmão, Jesus disse, vão preparar-vos lugar. Ele não está dizendo de céu. É aqui que mora o erro teológico de alguns. Porque quem lê esse texto é a maioria dos pentecostais, a maioria dos crentes pentecostais tradicionais interpretam assim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, Tem um ponto final. Não é 2 pontos. Ele não está afirmando. Ele diz, tem um ponto final. Ele diz, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu... Aí a sua tradução equivocada e a minha diz assim, para que onde eu estiver, não é para que onde eu estou, vocês estejam também. Quer que eu interprete isso aqui para você? Olha o que ele está dizendo. Não tem um ataque cardíaco. Creia em Deus e creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse, eu teria dito para vocês que lá não tem morada. Vou preparar-vos lugar. Pastor, não é no céu? Não! Olha o versículo a seguir. E quando eu for,
eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Você viu? Ele não diz assim, ó, eu venho outra vez e vou levar vocês para o céu. Não, eu vou trazê-los para mim. Eu vos levarei para mim, para que onde eu estou, vocês estejam. Vou explicar isso aqui agora. O que Jesus estava dizendo? Aqui, a partir do capítulo 14, 15, 16, 17, é as últimas instruções. O que ele fala? Que ele vai morrer. Aqui começa a conversa. Então, não, para os discípulos, não tem um ataque cardíaco. Creiam em Deus. Creiam em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse morada na casa do meu pai, eu diria para vocês que lá não tem morada. Eu vou preparar lugar para vocês. Que lugar é esse? O céu? Não. Porque nesse texto aqui, Jesus não está falando de céu. Ele não está falando que ele vai para o céu e vai voltar. Ele está falando da morte dele. Ele está dizendo assim, ó, eu vou morrer. É isso que ele está dizendo. Quando eu morrer e voltar da morte, ó, pra você ver. Quando eu for, eu vou preparar lugar. Por quê? Ele só poderia preparar e dar aos discípulos uma posição se ele morresse. O que Paulo disse? Que a Bíblia disse? Que era necessário que ele morresse. E o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O que ele tinha que fazer? Tinha que morrer. Então ele disse, quando eu for, ou seja, quando eu morrer, cadê o texto? Está aqui. Quando eu morrer, eu vou preparar uma posição para vocês. Eu vou dar a vocês uma posição. Eu vou levar vocês para mim, para estar comigo na mesma posição que eu estou. Keila Garcia, Deus abençoe. Aline Dias, Deus abençoe. Aí diz, ó, para que onde eu estou, vocês estejam. Pai, aonde que ele está? Para que na posição que eu estou, vocês estejam também. E qual era a posição que ele estava? Posição de filho. Ele disse, ó, eu vou morrer e quando eu ressuscitar, eu vou voltar e vou trazer vocês para mim, para a mesma posição que eu estou. E a posição que eu estiver, que eu estou, vocês não estão também. Nada tem a ver que ele foi para o céu preparar lugar e vai voltar, vai levar a igreja. Primeiro, porque ele não vai para o céu e vai voltar para buscar a igreja. Ele não busca a igreja, é a igreja que vai. Ponto. Então já não dá para debater isso aqui. O que ele está dizendo, eu repetir de novo. Eu vou preparar um lugar, eu vou morrer, e quando eu voltar, já vai estar garantido para vocês um lugar. Que eu vou garantir. Para que onde eu estou, a posição que eu estou, vocês também estejam. Pastor, é verdade isso? É. Você quer que eu prove? Já estamos terminando a live. Eu vou responder agora por que nós somos filhos de Deus. Abra sua Bíblia. Você está com a Bíblia aí, né? Não, você não está com a Bíblia? Ah, então eu vou terminar lá. Tchau, Deus abençoe. Não, vou terminar. Abra sua Bíblia. Tem gente que não tem paciência para ouvir isso aqui. Prefere assistir fina estampa. Assistir o Netflix. Vou fazer o que com você? Vanice Rangel, Deus abençoe. Pega aqui, ó. Pega. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 6, eu vou dizendo o texto, por isso que eu quero que você pegue a Bíblia. Você precisa rabiscar a sua Bíblia. Você tem que grifar isso aqui, senão você não vai entender. A partir do versículo 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde. Vede o lugar aonde o Senhor jazia. Era tão verdade que ele iria voltar, que quando João, você lê isso lá no Evangelho de João, e Pedro foram ao sepulcro, eles encontraram o lenço dele dobrado. Ó, dobrado. O que isso quer dizer? Quando você comia na casa de um judeu, se ele pegasse o guardanapo, limpasse a boca, amassasse, e deixasse o servo não podia se aproximar. Presta atenção. O servo ficava distante da mesa. Parecia que tinha coronavírus. Não podia se apresentar. Se o o lenço e deixasse no canto da mesa tudo amassado,
ele podia ir lá e pegar o lenço, ele podia se aproximar. Mas se o senhor dele dobrasse o lenço e deixasse o lenço na mesa, ou deixasse o lenço dobrado, o senhor dele, pai do senhor Selma, o senhor dele estava dizendo o seguinte: eu vou voltar, ou eu ainda não terminei o que eu tinha que fazer. Quando eles viram no sepulcro o lenço dobrado, eles entenderam que Jesus está dizendo, o lenço dobrado quer dizer, eu não terminei ainda o que eu comecei. Ah, para de graça, irmão. O lenço dobrado dentro da sepultura, Jesus estava dizendo, eu não terminei ainda o que eu comecei. Por isso que o lenço estava dobrado. Tivesse amassado, estava resolvido, mas estava só dobrado. Só dobrado. Ele está dizendo o quê? Ainda não terminei o que eu tenho que fazer. Agora vem comigo. Versículo 7. E depois, você tem caneta, marca texto? Você tem? Então usa. Tem caneta. Grita aí pro seu filho trazer uma caneta, irmão. Trazer um negócio. Traz aí, menino, uma caneta pro seu pai, pra sua mãe. Traz logo. Pega aí, ó. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos. Grife a palavra discípulos. Grifou? Ok. Que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Por que ele vai para a Galileia? Porque Jesus está sempre disposto a recomeçar aonde tudo começou. Ele não começou, Lucas capítulo 5, ele não começou na Galileia? Sim, então ele vai recomeçar na Galileia. Ei, não importa se você caiu, o que importa é que Jesus está querendo recomeçar com você aonde tudo começou. Ele vai diante de vós. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, porque quem vai anunciar a palavra de Deus tem que ter esses dois elementos, temor e grande alegria. E terceiro, tem que correr para anunciar. Ó, e saindo, é uma revelação que Deus dá assim no mês, tem que pegar. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-los aos seus discípulos. Grife a palavra discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, vai dar a mesma ordem que o anjo. Presta atenção. Então Jesus disse-lhes, não temais. Ide dizer a meus irmãos. Não, cara, grifa. Grifa. Não, você tem que grifar. Ide dizer a meus irmãos. Ué, versículo 7, discípulos. Versículo 8, discípulos. Versículo 9, discípulo. Versículo 10. Por que no versículo 10? Porque 10 na Bíblia fala de totalidade. Ó, versículo 7, discípulo. Versículo 8, discípulos. Versículo 9, discípulos. Quando elas encontraram com Jesus no capítulo 10, ele disse, ide e dizei a meus irmãos. Por que a meus irmãos? Porque ele era o último Adão. Quando ele morre, ele disse, eu vou e vou voltar. Quando eu voltar, eu vou colocar vocês na posição que eu estou. Pegou agora? Então quando ele ressuscita, ele tem o mesmo poder que tinha o primeiro Adão. O primeiro Adão gerava pessoas à sua imagem e à sua semelhança. E Jesus, como o último Adão, também gerou pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Quando ele ressuscita, porque quando ele morre, a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 12, que ele tem que pagar, ele tem que mostrar para o Pai que ele fez o serviço. Então o que ele faz? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, 21, 22, 23, 24, que tinha um sangue, porque o sumo sacerdote tinha que depositar sangue, e o sangue que era depositado era um depósito, era uma santificação, ele depositava. Quando Jesus morreu, ele foi até o céu e disse, Pai, tira o sangue, eu vim depositar sangue. O Pai disse, não dá, porque já tem o sangue de Abel aqui. A Bíblia diz que o sangue de Abel, está em Hebreus capítulo 12, 22, 23, 24, o sangue de Abel falava
falava alto. O sangue de Abel clamava pela salvação de Caim. Abel queria que o irmão fosse salvo, mas o sangue de Abel era limitado, só clamava pelo sangue do irmão, pela vida do irmão. Jesus disse assim, não, pode tirar o sangue dele. Em Hebreus capítulo 12, 22, 23, 24, diz que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel só clamava pelo irmão. O sangue de Jesus salva americanos, brasileiros, chilenos, paraguaios, argentinos, asiáticos, japoneses, chineses, africanos, russos, alemães, belgas, salva todo mundo. Ele tira o sangue e coloca o sangue dele. Quando ele coloca o sangue dele, que fala mais alto que o sangue de Abel, quando isso acontece, ele está dizendo assim, eu tenho o mesmo poder que Adão, e porque eu estou pagando, eu quero gerar pessoas à minha imagem. Então, a partir da ressurreição de Jesus, ele passou a gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. A posição que ele estava, ele nos colocou. E agora, por causa do sangue derramado na cruz, não, o sangue nos perdoa, mas o que nos deu direito de sermos filhos dele, a glória do evangelho não consiste na morte de Jesus. A glória do evangelho não é o arrebatamento da igreja. A glória do evangelho é a ressurreição. O apóstolo Paulo disse, se Cristo não morreu, é vã a nossa pregação, porque morreu Buda, morreu Confúcio, morreu Lutero, morreu São Judas Tadeu, morreu não sei quem, morreu, todo mundo morreu. Agora, quem morreu ressuscitou? Que está vivo até hoje? Ninguém. Então quando ele diz assim, ó, se eu for, ó, eu vou e voltarei. Eu vou morrer, mas eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou deixar um lugar preparado para vocês, para que a posição que eu estou, vocês estejam. Então a ressurreição de Jesus deu a nós a oportunidade de estarmos numa posição que ele está. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:21, olha como você está na mesma posição. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu pai. Você sabe por que você pode sentar no trono? Porque você também é filho. Logo, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos com ele em sociedade. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele, como primogênito, ele tem o poder, ele detém todo o poder, porque a bênção da primogenitura estava sobre ele. Mas o que ele fez? Ele disse, eu não sou assim não. Ele disse, pai, da glória que tu me deste, eu dou a eles. Não a glória de ser adorado, não fala da glória de ser glorificado, mas a glória de gerar discípulos, porque glória é tudo aquilo que se manifesta. Todas as vezes que você ganha uma alma para Jesus, você está fazendo o quê? Manifestando a sua glória em alguém. Qual é a glória de uma mulher? A glória de uma mulher é ser mãe. Quando uma mulher é mãe, ela manifesta a glória dela. Pastora Diva tem duas filhas, pastora Diva, que está assistindo ali. Ela não apareceu. Ah lá, ela apareceu. Ela tem duas filhas. É a Thaís e qual que é a outra, pastora Diva? Uma eu sei que é a Thaís, a outra eu esqueço o nome dela. Mas enquanto ela escreve ali, ela tem duas filhas. Pastora Diva, qual é a sua maior glória? A minha maior glória é ser pastora. Não, a maior glória da pastora Diva é ter duas filhas. Por quê? Porque glória é aquilo que se manifesta. Por exemplo, essa caneta é uma caneta? Para mim é uma caneta, mas para quem fez ela é a glória. Olha lá. Então a Thaís e a Isabela, essas duas filhas da pastora Diva, as duas filhas da pastora Diva, são a glória, porque a glória da mulher é o quê? São filhos. Entendeu? Então diz assim, ó, a glória que tu me deste, eu dou a eles. Qual glória? A glória de gerar filhos, a glória de fazer discípulos, a glória de abençoar pessoas, a glória de mentorear pessoas, a glória de alguém dizer assim, ó, fulano é meu pai na fé, fulano é minha mãe na fé, sei que me ganhou para Jesus. Você gerou, você manifestou a glória. Então agora, quando ele diz assim, nesse texto aqui, ó, ide e dizei a meus irmãos, porque ele já tinha pago tudo, estava tudo resolvido, estava tudo quitado, o sangue já estava depositado. Ele disse, agora eu vou voltar para que onde eu estou, vocês estejam. Eu quero que vocês, como meus irmãos, estejam na mesma posição que eu. Mas ele não era o primogênito, ele não detinha todo o poder? Detinha, mas ele não era um primogênito, ele não era um primogênito egoísta que queria tudo para
para ele. Foi por isso que ele disse assim, ó, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quando ele fala isso, ele está dizendo, estou dizendo a vocês que eu sou primogênito e eu tenho todo o poder, mas eu sou primogênito, mas eu não sou orgulhoso. Sabe o que eu faço? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não ficou com o poder só para ele, com a bênção da primogenitura. O trono nem é mais dele, o trono é de quem vencer, porque o trono que era dele, agora não é mais dele, é nosso, porque o trono do pai agora é dele. Pastor, então Deus vai ficar de pé enquanto o filho fica sentado no trono? Claro que não. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2. Você acha, irmão, com tanta coisa da Bíblia para falar, eu vou ficar colocando vocês aqui para ficar uma hora me ouvindo falar de coronavírus, de Bolsonaro, de esquerda. A lambeça bom. Nós vamos orar pelo Brasil para Deus da vitória, mas não vou ficar fazendo live aqui para ficar falando de político, não. Não, vou falar disso aqui, ó. Olha que coisa magnífica. Quando ele chegou lá, o pai estava no trono e o pai disse, meu filho, você pode sentar no meu trono. Olha o que diz Colossenses 2:9. Pelo amor de Deus, se isso aqui não for revelação, irmão, se isso aqui não for Bíblia, o que é Bíblia para você? Olha o que diz Colossenses 2:9. Porque nele, no Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sabe o que ele está dizendo? Que agora ele assenta no trono e o pai está ali no trono também. O pai tem o trono dele e o filho tem o trono. Vou explicar. Salmo 110 diz assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor Deus ao Senhor Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos seus pés. Depois que Satanás foi derrotado, a coisa estiver tudo resolvida, o mundo estiver humilhado, acabado, arrasado, a igreja venceu. Sabe o que vai acontecer? Toda a plenitude da divindade, o Pai vai morar dentro dele. Por quê? Não precisa dois tronos para ele, porque ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Aí um rapaz muito inocente, chamado Tomé, disse assim, mostra-nos o Pai. Ele disse, ó, querido, quem vê a mim, vê o Pai. Rapaz, então não tem necessidade de ter dois tronos, um para o filho e para o Pai. Depois que todas as coisas forem consumidas, ele habita dentro do Pai, o Pai habita dentro dele, e aí ficou um trono. Ele disse, ao que vencer, como vocês são meus irmãos, vocês também têm o direito de sentar no trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Ok? Você sabe por que você é filho de Deus? Porque o último Adão morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele tem o poder de gerar filhos à sua imagem. Ele tem o poder de gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. E vou terminar porque minha garganta está seca e eu não coloquei água aqui para tomar. Vou te dar mais uma referência só. Tá bom? Romanos capítulo 8. Só para te provar o que eu estou dizendo. Tinha mais, mas só isso aqui eu acho que basta. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ah, nós somos predestinados. Todos nós somos predestinados. Predestinados. O que é predestinação? É um destino que pode ser mudado. Por isso não é destinado. É predestino. Você pode mudar o destino. Todo o povo de Israel estava predestinados a entrar na terra prometida. Eles mudaram o destino. Pastor, não muda o destino. Ah, não, o que uma vez salvo, sempre salvo. O que Deus falou, acabou. Ah, é? E por que Jeremias 29:11 diz assim? Eu é que sei que pensamentos que tenho pensado a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eu quero, não o fim que você deseja. Você tem o fim que você deseja, você muda o seu destino. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitas invenções. Pega aqui. Olha aqui, porque aos que dantes conheceu, também os predestinou. Não, segura agora, segura, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, eu vou ler de novo, porque já terminou a live. Olha o que diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim ou na intenção de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você descobriu por que você é irmão? Porque Jesus ressuscitou e fez cumprir João capítulo 14. Não tem um ataque cardíaco. Creia em Deus, creia em mim. Na cara do meu pai, muitas moradas. Ponto final.
Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ponto final. Vou preparar-vos lugar. Lugar não é o céu. Lugar eu vou preparar para vocês a posição que eu estou. Para isso, eu tenho que morrer e tenho que voltar. Quando eu voltar para vocês, aonde eu estou, vocês não estão. Aonde que ele está? Que posição que ele é? Posição de filho. E qual a sua posição? Filho. Aí o que Joãozinho disse? Amados, agora somos filhos de Deus. E ele diz mais. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando se manifestar assim como ele é, nós seremos. Ok? Espero que eu tenha abençoado a sua vida essa noite. Falei demais, né? Gente, 1h14 de live. Esses dias uma pessoa chamou minha atenção e falou que eu tinha que fazer live de 20 minutos, que a minha live é muito cansativa. Eu falei, pô, irmão, é que a gente empolga, né? Mas eu preciso mesmo fazer uma live menor, né? Tem uns irmãos assim, não tem paciência pra te assistir. Quantas horas você fica com a bunda pregada, desculpa, com a bunda pregada no sofá assistindo filme? Aí pra ouvir a palavra de Deus, você não tem paciência. Eu vou fazer o que com você? Vou fazer o que com você? Não posso fazer nada. Escuta, amanhã tem outra. Amanhã tem outra. Tem um monte de gente que já estuda comigo, que está aqui assistindo essa aula, ouvindo essa live, mas estudam comigo. Pastor Adida, pastor Joey, um monte de gente que tem coragem de estudar comigo. Tem um monte de gente. Graças a Deus pela vida dele. Obrigado, pastor Adida. Um monte de gente. Escuta, amanhã tem outra. Amanhã nós vamos falar Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Por que Deus mudou o cântico? Eu vou te provar que no céu você não vai cantar Santo, Santo. Vou te provar amanhã. E vou te provar uma outra coisa que todo mundo gosta de colocar. Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Eu vou te provar que isso é mentira. Isso não é verdade, não. Pastor, mas tem hino assim. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. É mentira o hino. Do mesmo jeito que é mentira, que não é verdadeiro, aquele hino do Anderson Freire. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Reflete não. Se você está no mundo, não, você não reflete não. Você não reflete não. Se você é pecador, se você vive no mundo, você reflete a imagem de Adão. A de Deus não. A de Deus. Pastor, mas todo mundo peca. É verdade. Eu peco, mas eu não sou pecador. Eu sou justificado. Tá entendendo? Ô Israel, obrigado, amigão. Faz mais longa. Vamos fazer uma vigília um dia, aproveitar essa quarentena, pegar assim, ó, da meia-noite. Eu desafio vocês aguentar. Da meia-noite até às 6 da manhã, falando da Bíblia. Direto. 6 horas de live. Pai. Se vocês topar, quer dizer a gente faz. Entendeu? Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Presta atenção numa coisa. Se você quiser, isso aqui é uma palhinha para ver se o teu espírito te anima a fazer um curso teológico. Para ver se você aprende a Bíblia. Você nunca mais, depois de hoje, vai ficar falando essas besteiras, né? Jesus te prepara lugar. Você pode morar na tapera velha. Lá no céu você vai ter uma casa. Céu não é conjunto habitacional. Tá? Esquece. Minha casa, minha vida é só aqui. Se você não conseguir aqui no Brasil, minha casa, minha vida, acabou. O céu não tem casa pra você. A casa é de Deus. Não é sua. Que horas amanhã? Você é amigo da Ruth, que chique, Deus abençoe. Alô, Emanéria Barros, Deus abençoe. Você entendeu? A live amanhã, 10 horas. Que hora que vocês querem a live amanhã? 10 horas? 8 horas? Escolhe o horário aí, até eu terminar. Pregação de Ló. Ló tá aí. Essa é boa mesmo. Escutem aqui que eu vou falar para vocês. Nós vamos iniciar um... Não, que, pastor Dida? Não começa às 10? Começa antes? É seu culto. 22. Então tá bom. 22 horas. 22 dá, né, pastora Dida? Tá bom, então. Amanhã o mesmo horário. 22h15. Nós estamos chegando por aqui. Tá todo mundo de quarentena, irmão. Parece que nós estamos de férias. Ninguém sai de casa. 22 horas, então. Lá. A maioria pediu 22, amanhã 22. Vocês mandam, eu simplesmente obedeço. Melhor live da quarentena, glória a Deus. Obrigado, Júnior. Tem outras por aí, eu fiz outras por aí. Tem outras aí, esparramado por aí, no meu Facebook. Presta atenção. Segunda-feira eu vou começar um curso teológico. Curso básico de teologia.
Mas é um básico nojento, pesado. Geografia bíblica, Pentateuco, profetas menores, Novo Testamento, heresiologia, homilética, como montar estudos bíblicos. São 12 matérias. 12 matérias. Tá? 12 matérias, o curso teológico. Eu vou dar o valor do curso aqui agora. Vou dar o valor. Você pode pagar parcelado, pode pagar no boleto, pode pagar no depósito bancário, ok? 12 matérias, 12 provas, 1 ano de curso teológico. Vilena, eu te amo, um abraço. 1 ano de curso, tá bom? Valor do curso, R$800. Pastor, não está muito caro? Depende. Se você achar que o que eu te ensino tem preço, aí deve estar muito caro. Se você entender que tem valor, aí é outra conversa. R$800, ok? Você pode parcelar? Pode. Não dá para parcelar 10 vezes de 80. Você quer me quebrar? Eu não dou conta. Vou ser sincero pra você, tem que me ajudar. Sou itinerante, irmão. Não tô rico, tá? E não tem agenda. Ah, o senhor tá reclamando? Não, porque Deus tá cuidando de mim, tá tudo certo. Ó, 12 matérias. As aulas é igual essas lives, ao vivo, a partir de segunda-feira, das 10 à meia-noite. 2 horas de aula. Você quer fazer o curso? Vou colocar de novo meu telefone aqui para você. De novo. Tá? 12 974 11 84. Opa, já errei. 97411 8498. Tá aí, ó. 97411 8498. Liga para mim. E o que eu puder fazer, e quem estuda comigo sabe disso, o que eu puder fazer para ajudar você, se você tiver vontade de participar desse curso, o que eu puder fazer para facilitar o máximo que eu puder fazer, para facilitar para você fazer o curso, eu vou fazer. Tá bom? Você pode ter certeza absoluta disso. Não vou te explorar, não. E te garanto que você vai pagar bem mais caro num curso desse, que o cara vai te mandar a apostila e vai falar assim, ó, estuda na sua casa, faz a prova, depois você manda pra cá, eu te dou o diploma. Eu não faço isso. Você vai ter aula, igual você tá tendo aqui nas lives. Você tem direito a pergunta, tem grupo de WhatsApp, você pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar de madrugada, fique à vontade. Eu não quero ganhar seu dinheiro. Eu vou a Itaituba, eu amo esse lugar. Eu amo Pará, né? Pará é minha vida. Tá bom? Eu quero abençoar a sua vida, mas também quero que você me abençoe. Então, assista essa live de novo, se tiver paciência. Se você não anotou nada, você tem que assistir tudo de novo. E amanhã você pergunta para alguém, por que você é filho de Deus? Ah, porque Jesus morreu na cruz. Mentira. Aí você dá uma aula para ele. Tá bom? É esse número aí. Quer adquirir os 2 livros? R$50, eu te mando. Tá bom? E abençoa a sua vida. Você não paga nada de despesa de correio, eu te mando os 2 livros aí e você é abençoado. Só avisando que eu tô falando que eu vou te mandar os 2 livros, mas eu já não tenho muito conquiste. Porque só essa semana eu mandei uma passeada de livro aí para os Estados Unidos. Vão 60 livros aí para os Estados Unidos. Então, esse aqui eu tenho pouco, esse aqui eu tenho mais. Então, você tem que aproveitar para adquirir esse aqui ainda. Mas eu vou mandar fazer mais do Conquiste para poder te ajudar e te abençoar. Tá bom? Minha amiga Vanessa, que está ali assistindo, eu vou dar um testemunho da Vanessa. No pior momento da minha vida, ano passado, em Goiânia, a Vanessa e o pastor Gabriel e o Mateuzinho, que é meu amigo, me acolheram na casa deles, me abraçaram. Inclusive, eles estão aqui nesse livro, A Dona do Milharal. Tem páginas aqui falando sobre o que eles fizeram por mim em Goiânia. Por tudo isso. Ok, Deus abençoe você. Opa, Deus abençoe você. Quero orar por você. A Vilena quer? Eu mando. Me chama no WhatsApp depois. Eu só quero orar por você. Olha, tem uma amiga minha aqui, a Rosiane. Ela é show de bola. Amiga, esposa do meu amigão do coração. Pense numa gente abençoada e num homem que faz um churrasco bom. Agora não dá para comer churrasco, né? Porque esse negócio aí da quarentena, tá até difícil comer um churrasco na casa dos irmãos. Mas quem tem fé pode sair, tá? Na quarentena e na casa do irmão, tá? Álcool em gel,
come distante, dá tudo certo. Gilmar, eu te amo, você é meu amigo. Eu oro por você agora, te abençoo. Kel, Deus te abençoe, bom tê-la por aqui. Pastor Dida, sempre uma honra, Joel Lopes. O Joey Lopes, Joel. Joey, obrigado. Pastor Josiano também passou por aí. O Gilmar que tá ali. Tem tanta, o Gilson, meu amigo, a Vilena, tanta gente boa. Só quero orar por vocês. Senhor, eu abençoo os teus filhos que participaram dessa live. Que esta palavra mova o coração deles e os incentive a crescer e desejar mais a tua palavra. Que o Senhor dê a nós uma noite de sono reparador e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescentadores, esteja sobre a nossa vida. É minha oração, o desejo da minha alma. Abençoa os teus filhos e dá-nos um domingo de vitória e de bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique na bênção. Beijo no seu coração e um abraço do tamanho do Brasil. Fiquem com Deus.